Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando a Realidade. No vídeo de hoje vamos promover uma análise sobre os eventos políticos que aconteceram nos últimos anos. Sem mais enrolação, vamos compreender o cenário político. Caros espectadores, antes de começarmos, já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O século XXI, caracterizado como a era da informação, é paradoxalmente o século com o maior número de indivíduos desconexos da realidade. Quando o tema é política, a falta de conhecimento torna-se ainda mais perceptível. É perfeitamente plausível que não há como exigir que todos os indivíduos compreendam o cenário político. Contra a corrupção, Rambo é a solução. Bazucando o mensalão. Vote 27747. O seu vereador na Câmara Municipal. Em determinados casos, o topo da hierarquia de prioridades de algumas pessoas se resume em garantir a próxima refeição. Nós vamos voltar a comer picanha. Apesar das dificuldades que a realidade pode proporcionar, é interessante destacar que a má administração de um país pode acarretar em problemas para a população. Sendo assim, seria possível presumir que é completamente válido que as pessoas possuam um acervo de informações razoável a respeito de política. Antes de irmos ao que interessa, preciso comentar que é impossível contextualizar todo o cenário político brasileiro, portanto, o vídeo de hoje irá tratar de forma breve e direta sobre os principais eventos políticos a partir dos anos 2000. Uma análise mais detalhada de eventos políticos específicos fica para outra ocasião. Afinal, quando se trata de política, sempre haverá o que comentar. No começo dos governos petistas, o Brasil estava usufruindo do tripé macroeconômico e do boom das commodities. A economia estava crescendo e se preparando para fortalecer todo o processo produtivo. Entretanto, a impressão de que o Brasil poderia ser desenvolvido durou pouco. A indústria brasileira precisava abrir e expandir seu mercado, pois assim seria possível vincular o comércio do Brasil com o restante do mundo, possibilitando desse modo o aprimoramento dos setores produtivos brasileiros e a contínua ascensão econômica do país. Contudo, não foi isso que aconteceu. As políticas econômicas aplicadas pelos governos petistas seguiram um rumo desfavorável ao desenvolvimento do país. Basicamente, o plano econômico petista consistia em centralização do poder nas mãos do Estado, visando supostamente permitir que o governo pudesse conduzir o desenvolvimento econômico do país. No decorrer do processo de expansão do poder do Estado, a complexidade dos tributos sobre os produtos, mercadorias e bens, cresceu de forma assustadora. Além disso, uma complexa burocracia começou a ser implementada, atrasando ainda mais o desenvolvimento da indústria e fortalecendo o poder do governo perante os trabalhadores, empresários e empreendedores. O governo decidiu basear a economia com base no consumo e passou a intervir diretamente no mercado, prejudicando a economia gradualmente. Inicialmente, era difícil visualizar os efeitos das medidas aplicadas, afinal, o Brasil estava usufruindo de um crescimento econômico considerável graças ao boom das commodities. Entretanto, era inevitável que uma hora o superávit econômico brasileiro proporcionado pelas commodities começasse a perder forças gradualmente graças à intervenção indevida do governo, afetando em última instância, praticamente todos os setores produtivos brasileiros, causando um déficit econômico generalizado. Para resolver a crise iminente, os governos petistas optaram por tentar resolver os problemas na canetada, ampliando a intervenção estatal, ao invés de permitir que o mercado pudesse atuar livremente. Lula e Dilma certamente marcaram a história do país, mas da pior forma possível. E infelizmente, ainda nem começamos a falar da corrupção. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Até o momento, abordamos o cenário geral do Brasil no decorrer dos governos petistas. Agora, falta comentar a respeito de um detalhe essencial que contribuiu para promover a instabilidade no país: a corrupção.
No decorrer dos governos petistas, com a constante centralização do poder nas mãos do Estado, as velhas oligarquias começaram a se aproveitar do poder de todo o aparato estatal e praticamente institucionalizaram a corrupção. Os dois escândalos de corrupção mais conhecidos são o Mensalão e o Petrolão. Dentre os principais nomes envolvidos nesses complexos esquemas de corrupção, estavam, inevitavelmente, Lula, Dilma e seus aliados políticos. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. Foi a segunda ou a 12ª etapa da Operação Lava Jato. Vacari foi transferido para Curitiba. Vacari chegou antes da 13h desta quarta-feira à Superintendência da Polícia Federal aqui na capital paranaense. De acordo com a PF e com o Ministério Público Federal, ele é suspeito de ter papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef, no esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na Petrobras. O Mensalão foi um escândalo de corrupção que foi denunciado durante o segundo mandato do governo Lula, em maio de 2005. Esse esquema de corrupção consistia no repasse de dinheiro mensalmente aos parlamentares, servindo para promover uma compra direta de votos, negociação de cargos e contratos superfaturados. Em tese, tal esquema foi utilizado com o intuito de consolidar a hegemonia do PT dentro do campo da esquerda. Maio de 2005, o então chefe do Departamento de Contratação e Administração dos Correios, Maurício Marinho, aparece negociando propina com o empresário. Por trás dele estaria o então deputado Roberto Jefferson. O caso desencadeou o escândalo do Mensalão, um sistema de pagamentos a parlamentares e partidos ligados ao PT para garantir a governabilidade de Lula. O Petrolão, por sua vez, é considerado o maior escândalo de corrupção da história do país. O esquema englobava o aparelhamento da Petrobras e demais estatais do governo, como os Correios, com o intuito de promover lavagem ativa e passiva de dinheiro para aprovar sistematicamente as propostas e projetos do Partido dos Trabalhadores. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. O PT sempre foi e sempre será um partido autoritário e centralizador. Basta lembrar que em maio de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, o próprio PT lamentou que devia ter ampliado mais seu controle sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre o Ministério Público e sobre as Forças Armadas. Para ter mais amostras desse autoritarismo escancarado, podemos utilizar os próprios planos de governo do partido. Nesses documentos, é possível visualizar a presença de propostas que visam aparelhar ou limitar os órgãos de fiscalização e controle, aumentar a centralização de poder nas mãos do governo, principalmente do Poder Executivo, e estabelecer uma espécie de controle social, também conhecido como censura ou perseguição aos opositores. Os escândalos de corrupção e o autoritarismo demonstrado pelo PT acarretaram na insatisfação da população com os governos petistas. A aversão ao petismo demonstrada pelo povo movimentou a população e diversas figuras políticas que foram se organizando para propor o impeachment de Dilma Rousseff. Devido a todo esse autoritarismo e corrupção, o PT foi retirado do poder, dando espaço para o surgimento de figuras políticas de direita. Apesar de um forte movimento contra o autoritarismo presente no país, a figura que acabou representando a direita é um estelionatário eleitoral, um quadrilheiro e acima de tudo um covarde. Sim, caros ouvintes, estou falando de Jair Messias Bolsonaro. A turma do Bolsonaro jamais poderá ser considerada de direita, eles pertencem à mesma velha classe política que utiliza qualquer método possível para praticar populismo e garantir sua permanência no poder. Após tanto esforço para retirar uma quadrilha do poder, outro quadrilheiro assumiu a presidência da República. Após o governo Temer, que conseguiu passar algumas reformas favoráveis para o país e garantir a estabilidade, temos a ascensão de Bolsonaro ao poder. Primeiramente, temos que deixar bem claro que Bolsonaro nunca foi um líder. A ascensão desse estelionatário eleitoral ao poder foi graças ao sentimento antipetista e o profundo repúdio às oligarquias que governam o país. Ninguém sequer conhecia Bolsonaro até o impeachment de Dilma Rousseff. O que tornou o ex-presidente popular, certamente foi a internet, os memes e a aversão ao petismo. O eleitorado que votou no Bolsonaro vivenciou um longo período de governos opressores e a situação do país indo de mal a pior, e por fim, acabaram visualizando no ex-presidente uma possibilidade de melhoras. Antes de abordarmos erros de governo, é interessante comentar a respeito de dois eventos que abalaram o mundo.
a pandemia e a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Em termos econômicos, é possível considerar que o Brasil conseguiu evitar temporariamente uma crise decorrente desses eventos. Contudo, as ações e o posicionamento do ex-presidente perante o contexto certamente foram uma vergonha e impactaram diretamente o mercado. O ex-presidente Bolsonaro preferiu aderir a um discurso que serve unicamente para atender o eleitorado, buscando consolidar a ideia de que seu governo estava conduzindo o país da melhor forma possível. A situação já era péssima no começo do governo de Bolsonaro, pois diversos escândalos foram relatados e diversos políticos e empresários ficaram contrários ao governo. O próprio Dias Toffoli chegou a comentar em uma entrevista na Veja que salvou Bolsonaro do impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse hoje que a decisão de suspender temporariamente as investigações abertas com base em relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização da Justiça, é uma defesa do cidadão. A medida beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, que vinha sendo investigado por ligações com o ex-auxiliar Fabrício Queiroz, por causa de movimentações financeiras suspeitas. Após o aparecimento das primeiras irregularidades na família Bolsonaro e em seu governo, o ex-presidente ficou encurralado e, para conseguir se manter no poder, começou a praticar os mais diversos tipos de atrocidades possíveis. Visando resolver a situação, o quadrilheiro recorreu ao apoio popular, dando início à construção do discurso e das teses bolsonaristas, promovendo até mesmo uma narrativa que estimava um golpe de Estado. Como se não bastasse, o ex-presidente estourou o teto de gastos, fornecendo diversos auxílios, aumentando o salário mínimo e a Bolsa Família, como se não houvesse amanhã. Tudo em prol de um populismo para tentar garantir sua reeleição. A conta de um país só é de graça até alguém pagar, e quem paga é sempre a população. É necessário salientar que para acalmar os parlamentares e empresários foi criado o orçamento secreto e diversos acordos foram negociados, principalmente entre petistas e bolsonaristas, que votaram juntos diversas vezes, até mesmo em pautas desfavoráveis para o país. Por fim, além de todo o gasto com o cartão corporativo, o ex-presidente precisava blindar sua família e aliados de investidas. Para isso, decretou sigilo de 100 anos, extinguiu a Lava Jato, aparelhou a Polícia Federal e colocou Augusto Aras na PGR, buscando evitar qualquer perseguição. Comentar detalhadamente a respeito de cada atrocidade do governo Bolsonaro levaria muito tempo, e o mesmo vale para os governos petistas. Portanto, para finalizar esse tópico vou apenas comentar que a polarização política presente no país surgiu graças a Jair Messias Bolsonaro, afinal, as indicações dele ao STF contribuíram para articular a libertação do Lula. E o PT, hein? E o Lula? O próprio Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro já realizaram pronunciamentos insinuando que não haveria problemas em soltar o Lula. Nesse país, os bandidos trabalham juntos. As eleições de 2022 provavelmente foram as mais vexatórias possíveis, marcadas por diversas irregularidades, ataques, fake news, acusações e instabilidade. Nas campanhas, era completamente perceptível que ambos os principais candidatos, Bolsonaro e Lula, adotaram a estratégia de criticar o governo um do outro, buscando esconder suas próprias falhas. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que sempre buscou articular o impeachment contra líderes opositores, criticou severamente o governo Bolsonaro, mas não implicaram em promover nenhum impeachment contra o ex-presidente que supostamente seria um líder tirano. Ambos os candidatos, Bolsonaro e Lula, dependiam um do outro para permanecerem nas eleições. Seria possível considerar que são dois lados de uma mesma moeda. A polarização se instaurou, e o governo Bolsonaro conseguiu obter um desempenho tão catastrófico, que possibilitou a volta do PT. Certamente os políticos têm culpa das atrocidades que cometem, mas eles não possuem culpa de serem eleitos. O responsável por manter as oligarquias do país no poder, sempre será a população. Não é para menos que a maior parte do eleitorado escolheu um candidato com a intenção de evitar que outro candidato assumisse a presidência da República. Para finalizarmos, temos a volta do Lula ao poder. Primeiramente, houve uma drástica movimentação popular por parte de bolsonaristas mais extremistas, contra a volta do Lula ao poder. Tais manifestações, lideradas por um bando de alienados ao ex-presidente, tomaram um rumo perigoso e ameaçaram a ordem do país. Essas manifestações não resolvem o problema e sequer representam os ideais e princípios da direita, apenas permitiram que a esquerda consolidasse seu discurso.
Ouvir de figuras revolucionárias como Guilherme Boulos que a invasão foi algo deplorável, é simplesmente desanimador, além de uma demonstração pura de hipocrisia. Os atos promovidos por bolsonaristas apenas serviram para embasar o discurso de esquerda e permitir que eles fizessem o que queriam para teoricamente manter a ordem. Apesar dos eventos marcantes que desestabilizam a ordem do país, a ascensão do sentimento antipetista e a eleição de políticos que fazem oposição à esquerda permaneceu, permitindo que o governo Lula encontre dificuldades em articular sua base política. Infelizmente, mesmo com certa retaliação, o governo petista continuará tentando implementar suas propostas desconexas da realidade. Em poucos dias de governo Lula, muitos erros foram cometidos, mas os principais deles certamente foram a falta de responsabilidade fiscal, a aplicação de políticas que permitam que o governo persiga e elimine opositores e a formulação de uma moeda única para Mercosul, que aparentemente não trará benefícios em hipótese alguma para o Brasil. Infelizmente, uma crise iminente, proporcionada pelo governo Bolsonaro e impulsionada pelo governo Lula nos aguarda. O vídeo foi produzido por Dracon, editado por Volpo e revisado por Sieben. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição.